Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos. E a notícia pegou todo mundo de surpresa. Claudinho do Zenit é oferecido ao Flamengo e a torcida fica em frenesi. Opção plano B para lateral direita é divulgado. Michael é cravado no Flamengo, segundo o portal árabe. Estamos chegando aí cheio de informação, cheio de notícias relevantes do nosso Mengão. Peço a você que está com o dedo no like, depois se inscreve. Você que fica aí de cantinho, não custa nada, é de graça. Clica no like, depois se inscreve, você consegue me ajudar. Abençoado Fla, seu canal de conexão com o Flamengo. Vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte. Vou deixar um QR Code na tela aí. Você escaneia e um link aí na primeira descrição. Você compra camisas com desconto. Isso mesmo, oficial. Fica bonito na foto e ainda ajuda o Flamengo. E tem vários presentes lá também. Tudo do Flamengo com desconto. Tamo junto? Vamos que vamos. Amigos, a situação é a seguinte. O que está acontecendo? A partir de 2 de julho, janela, né, de transferência aí é aberta e fica até no dia 10 de setembro. Isso mesmo, o Flamengo vai ter quase 2 meses aí, um pouco mais de 2 meses, para estar contratando jogadores, né, bastante jogadores. E o Flamengo vai ter que contratar, porque tem muito jogador saindo. Inclusive, sonho antigo do Flamengo aí, Claudinho do Zenit. Flamengo que já teve conversa com ele no passado, mas não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque o Zenit chegou a pedir 30 milhões de euros. Mas dessa vez, o empresário aí, né, crava que, né, ele foi oferecido ao Flamengo. E aí o que acontece? A torcida entrou em frenesi, porque é um sonho antigo, né? A verdade sobre isso tudo é o seguinte. Falaram que ele quer voltar para o Brasil, não quer mais ficar lá na Rússia, a situação lá não é boa, né? Imagina, guerra, coisa e tal, mas eles estão lá até hoje. E com isso aí, o Zenit estaria disposto a negociar o jogador. Só que o jogador hoje está na casa de 20 a 25 milhões de euros. Já foi 25, mas agora pode ser um pouco menos, porque o contrato dele, apesar de ter muito tempo, né, falta 3 anos de contrato, ele, como quer sair, o clube está vendo ali com outros olhos aí, né, possibilidade de até abaixar um pouco. Só o que acontece? Claudinho tem 27 anos, é jogador importantíssimo no Zenit. Detalhe, Claudinho, hoje, ele no Flamengo cairia como uma luva. Um sonho antigo cairia como uma luva. Mas o que acontece? O Flamengo, a última vez que investiu alto foi no Gerson. Mais alto aí até hoje foi o Gerson, 20 milhões de euros. Se o Claudinho vier por 20 milhões de euros, o Flamengo até pagaria. Por quê? Porque o salário dele lá hoje é 1 milhão e 200. Porém, tem um detalhe. Quando o Flamengo começa a negociar com o Zenit põe um preço. E de acordo com as negociações vão avançando, ele vai aumentando. Foi isso que aconteceu no passado, o Flamengo não trouxe. Era 16, foi para 19, chegou a 25, aí o Flamengo desistiu. Dessa vez, é o empresário que está oferecendo o jogador ao Flamengo. Então as portas estão se abrindo, seria um bom negócio. Mas o que está acontecendo agora? O salário dele lá, 1 milhão e 200, dá para o Flamengo pagar. Só que tem essa dificuldade aí de negociação com o Zenit. Então o Flamengo meio que fica escanteado aí. E outra coisa que acontece, ao contactar o Flamengo aí, né, diretoria, coisa e tal, eles desmentiram totalmente, falaram que não tem negociações, não há interesse no meio Claudinho nesse momento. Podem ter falado isso apenas para poder tirar o foco. Isso acontece. Você fala que não quer, tira o foco, quando pensa que não anuncia o jogador. Então é isso aí, galera. Por enquanto, o Flamengo anuncia que não tem nada e vamos aguardar. Outra situação aí que foram cravadas foi o Danilo. Danilo hoje na Juventus tem mais um ano de contrato, 32 anos, lateral direito, que hoje joga na função de zagueiro. Ele quer continuar jogando como zagueiro. O desejo do jogador é permanecer na Europa. Só que a Juventus quer liberar o jogador, é vendê-lo, porque quer rejuvenescer seu elenco. Aí o Flamengo apareceu como opção, Tite ligou pro jogador, o jogador teve interesse de vir pro Flamengo, só que não agora, gente. Ele não quer vir nesse ano, não nessa janela. Ele quer ficar mais um tempo na Europa. E isso aí está dificultando. Porque se o cara quer ficar, se o cara tem o desejo de ficar na Europa, como é que o Flamengo vai chegar lá e vai arrancar ele de lá? Então tem toda essa questão. Mas o Danilo seria bem mais acessível, na casa de 10 milhões de euros, né? Bem mais fácil. Cairia como uma luva ali na lateral direito do Flamengo, que vai precisar muito. Mas, por enquanto, tá muito difícil de vir. Aí o Flamengo arrumou um plano B. Quem seria o plano B? O Arsenal
Tá aí, né, em final de contrato, quase que liberando, tá praticamente liberado. O Cedric Soares, lateral direito também, 32 anos, mesma idade que o Danilo, com passagens aí pelo Arsenal, né? Furo, foi convocado para a seleção portuguesa, já fez gol pela seleção portuguesa. Um jogador que não é português, mas é naturalizado português, parece que ele é alemão. É um jogador de 1,83 m e bem mais barato. Hoje, para tirar ele, né, para contratar ele, seria 2,5 milhões de euros. Um quarto do valor do Danilo. Só que é bem menos jogador que o Danilo. Mas é um cara acostumado com futebol europeu, chegando no futebol brasileiro, tem tudo para dar certo, porque lá é mais dinâmico do que aqui. Então, há um interesse, o Flamengo nega esse interesse, mas muita gente aí crava que o Flamengo teria, né, especulado esse jogador. Pode ter, né, sido especulado sim, que o Flamengo costuma fazer isso. Especulo, mas especular é um interesse, mas não quer dizer que fez uma proposta. E aí vamos ver o que dá. Mas é um jogador barato e que seria um bom reforço aí, né? O que vocês acham? Seria um bom reforço para lateral direito? Vocês concordam comigo que o Flamengo está precisando do lateral direito? Comenta aí. Outra situação aí. Cravaram aí acerto do Flamengo com o Michael. Portal da Arábia aí crava acerto, né? Crava que o Al Hilal conseguiu negociar com o Flamengo Michael por 8 milhões de euros. O Flamengo desmente, mas todo mundo sabe aí que o Flamengo tem sim um interesse no Michael, menor do que já foi no passado, porque hoje o Flamengo tem muito jogador que faz a ponta direita, e o Michael faria também a ponta direita, e mais uma disputa ali, embora ele consiga fazer a ponta esquerda, mas ele é mais eficiente na ponta direita. O Flamengo tem interesse, o jogador hoje está na casa de 10 milhões de euros, o Flamengo conseguiria negociar, até dizem que 8 milhões o Al Hilal vai liberar, porque o Al Hilal quer espaço na sua folha lá, né, para poder estar contratando. Quer espaço, na verdade, entre os estrangeiros, para poder estar contratando um outro mais midiático, que é um jogador que traz mais mídia. É que o Neymar não conseguiu trazer, porque o Neymar está contundido. Então ele quer um jogador que traz mais mídia para o lugar do Michael, que até está jogando bem. Mas o Flamengo desmente isso aí. O Flamengo afirma que não tem negociações e não ofereceu nada. Isso aí que fala no Flamengo. Só que onde há fumaça, há fogo, e a gente vai ter que aguardar. Outra situação aí, meus amigos, que é bastante pertinente. Essa é para dar pano para manga. O Flamengo, há algum tempo atrás aí, né, um pouco mais de um mês e pouco, sabendo que o Matheus Henrique é jogador do Al Hilal e ele estaria emprestado ao Cruzeiro, né, a gente sabendo disso, o que o Flamengo fez? O Flamengo entrou em contato e tentou negociação desse jogador. Esse jogador está mais próximo de assinar com o Flamengo do que o próprio Michael. Por quê? Porque o Cruzeiro fez uma proposta formal em dinheiro, 8 milhões de euros. O Flamengo consegue cobrir esse valor. E o Al Hilal, embora dizem que ele tem uma boa relação com o Cruzeiro, ele quer vender o jogador e vende para qualquer um. Chegou com o dinheiro e vai vender. E o Flamengo fez uma oferta maior. Então o Flamengo estaria de olho nesse volante, né, meio campista volante, consegue fazer lateral, um jogador box-to-box, faz várias funções. O Flamengo estaria de olho, né, no Matheus Henrique. Então pode ser que na próxima janela agora apareça esse jogador do Flamengo. O que vai acontecer? Vão aparecer aí 50 nomes. No final o Flamengo vai contratar uns 3 ou 4. Mas vai ter que contratar, porque o Flamengo vai perder também. Não vai ser só chegada, não. Vai ter saída também. Entre as saídas está o Lohan, pode estar saindo, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, Igor Jesus e até o zagueiro Fabrício Bruno, que ainda não desistiu de sair. Inclusive até o Léo Pereira, segundo o empresário dele aí, estaria especulando a ida para a Europa. É um sonho que o jogador tem, todo jogador tem esse sonho. Vamos ter que aguardar, né, meus amigos? A verdade é essa. Mas vamos falar agora do jogo de amanhã, Flamengo e Grêmio. Nosso Mengão malvadão, nosso abençoado Fla, para poder ganhar, vai ter que rebolar. Sabe por quê? O Flamengo tem aí, não tem um, não tem dois, nem três. Mas o Flamengo vai ter na faixa de 7 desfalques. O que acontece? Eric Pulgar, seleção do Chile, Varela, Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha com a seleção do Uruguai, Alan lesionado e também aí
O Tite tendo que improvisar, né? Falei 7, mas na verdade é 6. Tite tendo que improvisar, na verdade é 7 mesmo, e Ayrton Lucas. E o Tite tendo que improvisar na lateral esquerda, vai colocar o Léo Pereira improvisado na lateral esquerda, e na cabeça de área ali ele vai começar com Léo Ortiz. Então o Flamengo vai ter os dois Léo em campo, e os 4 zagueiros de ponta que o Flamengo tem hoje vão estar todos em campo. Então o Flamengo deve ser escalado da seguinte forma: Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, precisando de muito apoio porque tem vacilado. Na zaga, Davi Luiz e Fabrício Bruno. Na lateral esquerda, Léo Pereira. Na cabeça de área ali, vai começar com Léo Ortiz. Mais à frente dele, Tite pretende utilizar Igor Jesus. Depois, Gerson, Cebolinha e Pedro. Lohan, que seria o provável substituto de Arrascaeta, deve ficar no banco e começar jogando no segundo tempo, talvez, quem sabe, né? O Tite vai colocar um time mais defensivo, porque sabe que vai ser difícil as coisas, já que está muito desfalcado. E o Tite vai precisar de apoio da torcida e de paciência, porque vão ser mais ou menos de 9 a 11 jogos aí, dependendo da fase que o Uruguai for avançando, sem seus principais jogadores aí, né? De La Cruz e de Arrascaeta, que fazem o meio de campo ali, sem o seu principal lateral, que é o Varela, e sem o seu reserva imediato, que é o Matias Vinha, que hoje, por exemplo, seria titular, né? Amanhã seria titular contra o Grêmio, porém, vai estar com a seleção, e o Ayrton Lucas aí contundido. Outro detalhe, o Flamengo era líder, né? Mas com a sessão aí, com a vitória do Botafogo sobre o Fluminense, que é um time muito ruim, aconteceu, o Flamengo agora é o segundo, mas o Flamengo ganhando, se o Flamengo ganhar contra o Grêmio aí, independente de resultado, o Flamengo volta a ser líder, e é isso que a gente quer. O Flamengo tem que focar nos resultados, focar nas vitórias, fazer gordura, porque daqui para frente vai jogar desfalcado. Então tudo quanto é ponto o Flamengo puder fazer, o Flamengo tem que fazer. Essa é a verdade, mas vai ser difícil, vai. Essa parada aí da data FIFA e depois Copa América, isso aí só prejudica os times que tem grande elenco. Os times que fazem a melhor contratação é os que são prejudicados. Imagina você vai ver um filme, você quer ver o artista tal. Futebol é a mesma coisa, você quer ver um jogo de futebol, você quer ver tal jogador, os melhores. Aí vem a CBF aí, vem essas paradas data FIFA, o que faz? Tira o jogador para poder levar para a seleção. Aí atrapalha o nosso negão. Porque nossos principais astros hoje, o melhor aí que nós temos aí, né? Um dos melhores, né? A gente tem o Cebolinha, tem o Pedro de La Cruz, que é um motorzinho, e de Arrascaeta. Dois não vão estar em campo. Simplesmente assim, gente. 2 não vão estar em campo. Então o Flamengo perde aí de La Cruz e de Arrascaeta, ou seja, a parte do show ali fica prejudicada. Aí perdeu um cara que na lateral esquerda também estava jogando bem e seria o titular, que é o Matias Vinha. E aí mais uma vez o Flamengo prejudicado. Ainda perde o lateral direito e perde o seu principal cabeça de área hoje aí, que é o Eric Pulgar. Então o Flamengo 100% prejudicado por essa parada FIFA e pela Copa América. Só que, infelizmente, né? Fazer o que? Os times não se unem. Os outros times aí até gostaram, porque eles perderam 2 jogadores. O Flamengo perdeu 5, então para eles vai ser muito mais negócio jogar com o Flamengo super desfalcado. Ele mesmo eles perdendo 1 ou 2 peças. Porque o Grêmio, por exemplo, perde aí com umas 3 peças. Uma por suspensão, outra por convocação. Então, ele vai jogar com o Flamengo também desfalcado, só que o Flamengo vai jogar muito mais desfalcado. Então é muito mais fácil para o Grêmio do que para o Flamengo. Essa é a verdade. Então, taca o dedo no like aí e se inscreve. Lembrando, abençoado Fla é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço, vamos que vamos e fui. Valeu, meus amigos.